A arquitetura românica surgiu na Idade Média na Europa Ocidental, por volta do século XI no Império Romano, e durou até o século XIII. Com grande influência da Igreja Católica, suas construções, em sua grande maioria, eram de caráter religioso, destacando-se os mosteiros e igrejas. Essa tendo como principais características horizontalidade, abóbadas, paredes grossas de blocos de pedra, janelas pequenas e estreitas, e plantas em formato de cruz. Por serem grandes e sólidas, eram chamadas Fortaleza de Deus. Olá, espero que estejam bem. Estamos prestes a discutir diversos tópicos relacionados à arquitetura românica. Quais serão o contexto que será explanado por Gilberto, as ideias do período por Maria e Manuel, e a obra que será discutida por mim, Vaislane, e por Luan. Olá, eu sou Maria e vamos falar um pouco sobre a Catedral de Pisa, que foi feita no período românico, na Idade Média. Essa catedral, ela teve um diferencial nas demais construções nos países europeus. A Itália em si teve esse diferencial, que são frontões. As igrejas, elas têm essas fachadas, esses frontões, com as entradas com arco de meia volta e com os pilares de capitéis sustentando. Tudo isso era para dar sustentação, já que tudo era concreto, era pedra, então era muito pesado. Então tinha que haver essa sustentação a fim de evitar esse desmoronamento. Outra característica marcante também foi as abóbadas. Essas abóbadas tinha a de berço, que era no formato como se fosse um arco, e era a fim de substituir os telhados. Para dar uma maior sustentabilidade, para que não houvesse desmoronamento, uma vez que era tudo feito de pedra e concreto. Depois veio a necessidade de fazer as abóbadas de aresta, que nada mais era que a de berço, duas de berço se cruzando. Os telhados tiveram que ser substituídos pelas abóbadas a fim de evitar os incêndios dos exércitos inimigos que tentavam atacar as cidades. Inclusive a de Pisa teve o seu telhado incendiado e posteriormente foi trocado pelas abóbadas. Olá pessoal, olá professora Laura, Maxon Luan aqui, e vou falar um pouco sobre a Catedral de Pisa, localizada na Itália, na Toscana, na Praça dos Milagres. O conjunto possui batistério, a catedral e a famosa torre inclinada. A catedral é a Catedral de Santa Maria Assunta. Essencialmente românica, a catedral foi iniciada no ano de 1063 pelo arquiteto Moschetto e foi terminada por volta do século XIII. A cúpula elíptica tem referência árabe. A princípio, a catedral tinha uma planta de cruz cruciforme, mas no século XII eles prolongaram os braços, criando assim uma planta de cruz latina. No entorno se encontram elementos estilísticos do clássico e do bizantino, grande característica da arquitetura românica, simbolizando o prestígio da República Marítima de Pisa na época. Na fachada encontramos galerias abertas com colunas feitas em mármore branco.
Esse mármore ele é muito comum na arquitetura românica. Ele é extraído na Itália. No seu interior possui a Torre Inclinada, a famosa Torre de Pisa, localizada em frente à Catedral de Pisa. Não deixa de ser menos importante do que a Catedral, então concluo que ela seja também muito importante de mencionar. A famosa Torre de Pisa foi construída no século XII, por volta dos anos de 1100, e assim que foi iniciada a construção, ela começou a se inclinar devido ao sol arenoso, ela começou a afundar. No meio da construção, o povo de Pisa entrou em guerra com o povo de Genova, resultando no atraso da obra para o século XIII, anos de 1200. A ideia do engenheiro foi continuar a obra do meio para cima com um lado maior que o outro. Devido a isso, a torre se inclinou, tornando-se torta, que isso é um grande marco da Torre de Pisa, é sua identidade, ao meu ver. Sua identidade e o fato dela ser torta, é muito importante esse fator. É importante ressaltar o fato de que a Catedral de Pisa, localizada na Itália, ela é uma catedral românica, mas normalmente as catedrais são góticas. Essa catedral também se diferencia pelo fato de que ela não se tem o formato de torre, ela tem o formato de cúpula no seu topo. Fato esse que se tem devido à sua localidade, pois parte da Itália foi conquistada pelo Império Bizantino, influenciando então nesse formato de cúpula. As colunas e poucas quantidades de janelas são características da arte românica, mais robusta. Itália. No seu interior possui 5 naves. O interior também está coberto por mármore branco e negro. Os arcos são de influência muçulmana e do sul da Itália, com enormes colunas em coríntias de granito entre as naves. O teto é de artesanato dourado. Yeah.